Boa noite. Reforma política. Os vários setores da sociedade são unânimes. O sistema existente hoje precisa mudar. O Senado e a Câmara dos Deputados já têm cada um a sua comissão para discutir mudanças. Entre as propostas estão voto distrital e misto, financiamento público de campanha, voto facultativo, tempo de mandato, suplência de senadores, fidelidade partidária e reeleição. No Senado, a Comissão da Reforma já aprovou a existência de um único suplente para cada senador. O voto proporcional com lista partidária, financiamento exclusivamente público de campanha, fim da reeleição e aumento do mandato do Executivo para 5 anos. Na Câmara, os deputados ainda não votaram as propostas. O Brasilianas.org dessa segunda-feira discute os desafios da reforma política. Para falar do assunto, recebemos em nosso estúdio, em São Paulo, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul e relator da proposta de reforma na Câmara, Henrique Fontana, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Luiz Abrúcio, e o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Wagner Iglesias. Contamos também com a colaboração da jornalista Márcia Dutra. E você pode participar mandando perguntas pelo meu blog, www.luiznacif.com.br. Nesse primeiro bloco, vamos discutir os conceitos principais da reforma política. Por que ela é necessária? Seus principais pontos e o que se pretende com essas mudanças. Vou começar com o deputado Fontana. Quais os pontos que o senhor destacaria aqui nessa reforma? Olha, Nassif, eu cumprimentar os telespectadores, a ti, o professor Fernando, Wagner, a Márcia. Eu entendo que o centro do problema da política brasileira é o financiamento privado de eleições e o custo astronômico da democracia no Brasil. Este custo astronômico, somado com o financiamento privado, ele permite um processo de captura do sistema político, ou seja, cada vez mais os grandes financiadores têm um poder muito grande, um poder enorme para definir quem tem chance ou não de se eleger. Então fica muito fácil montar a bancada da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, a bancada da indústria farmacêutica, a bancada de empreiteiras. Evidente que não se pode dizer que estas bancadas não poderiam ser formadas sem o financiamento privado, mas isso facilita muito. Tem um dado que impressiona, e eu sempre uso ele. Nós fizemos um estudo das 513 campanhas mais caras a deputado federal no país, dividindo por estado. Então, no estado do Acre, as 8, em São Paulo, as 70. Das 513 mais caras, 369 foram vitoriosas. Ou seja, é praticamente, é marginal o número de surpresas, vamos dizer assim. Ou seja, quanto mais dinheiro nesta corrida do ouro, a chance de conseguir um mandato é praticamente garantida. Então, tu perde independência, seja do Poder Legislativo, seja do Executivo, porque tem uma frase popular, na minha opinião, Nassif, que diz tudo. Vem cá, será que pode dar certo um sistema onde todos aqueles que financiam a campanha são os mesmos que têm negócios a fazer com os governos depois de passar da campanha? Então isso abre um conjunto de canais de corrupção, tráfico de influência, que nós não temos nada a perder se nós cortarmos esse financiamento. Tem gente que me pergunta, Nassif, não, mas como é que eu vou estar dando dinheiro para a política? Falta dinheiro no hospital. Eu, inclusive, assisti a propaganda de um partido político recentemente, e faço aqui uma crítica altamente demagógica, porque é óbvio que o dinheiro que está faltando no hospital, na escola, etc., não é o dinheiro que vai financiar a campanha. Até porque o dinheiro que financia a campanha, ele já vem da mão do telespectador. Ele vem de duas maneiras. Quem está assistindo o nosso programa aqui, paga pelas campanhas eleitorais hoje. Ou paga embutindo no preço do produto que ele compra, porque eu não ouvi nenhum exemplo de um empresário que vendeu um apartamento ou uma fazenda para financiar a campanha dos candidatos que ele apoia. Então, ele embute no preço do produto. Esse ainda é o sistema do Caixa 1 e o melhor. O pior é quando ele está atrás de um privilégio para depois vender uma obra superfaturada, com 10%, 20% a mais do que o preço que o senhor deveria pagar, o cidadão que paga os impostos, e com aquele dinheiro ele ainda compra um privilégio na relação com o poder político. Então esse é o centro, para mim, do problema da política brasileira. Bruce, boa noite.
além dessa questão do financiamento público de campanha, que outros temas que você acha relevantes aí nessa discussão? Boa noite, Nassif. Eu acho que o tema principal é a qualidade da representação política no Brasil. E aí eu acho que existe o problema da coligação e eleição proporcional, que é um problema grave, porque distorce muito quem deve ou não ser eleito e cria uma situação, na verdade, de chantagem e troca, digamos, de apoios entre os partidos. Acho que também nós temos que discutir novamente alguns critérios de distribuição de tempo em rádio e TV e o próprio programa eleitoral gratuito, que muitas vezes, na verdade, mostra um conjunto, digamos, de candidatos excêntricos e o eleitor acha que o sistema político é aquilo, e o sistema político não é aquilo, mas aparece aquela imagem como sendo a imagem para o eleitor, existe a suplência de senador, existem vários elementos, o próprio financiamento. Eu tenho uma posição um pouco diferente do Henrique, mas depois eu falo, mas eu acho que a questão é como representar melhor o eleitor. E tem um tema que pouco aparece nessa discussão, que representar melhor o eleitor também significa fazer com que os políticos respondam mais aos eleitores. E a gente se pergunta como é que os políticos no Congresso Nacional basicamente respondem aos eleitores. Eu acho que um dos pontos mais importantes é responder aos eleitores indicando pessoas para ocupar cargos em comissão no Brasil. Acho que se a gente quiser fazer a reforma política num dos centros fundamentais da representação, é preciso mudar essa lógica. Porque essa lógica é que tem dado escândalos de governos sucessivos no Brasil, tem criado, digamos, situações calamitosas em áreas públicas importantes, como a área de transportes, que vai mal no governo Fernando Henrique, foi mal no governo Lula e continua mal no governo Dilma, por conta desta lógica. E essa é a maneira que o político no Congresso Nacional tem de responder ao seu eleitor. Eu gostaria de ter outras formas mais legítimas que não afetassem a qualidade da administração pública. Tá. Só para ficar claro para o telespectador, o financiamento de campanha a gente vai abordar bem no segundo bloco, e no terceiro a questão do voto proporcional e voto distrital. Wagner, o que você salientaria, além do que foi colocado, nessa questão da reforma política? Boa noite a todos. Eu tendo a concordar com a colocação do deputado Henrique Fontana, mas eu acho que o Abruzzo também traz temas importantes, e eu vou tentar olhar aqui mais pelo lado do eleitor e do cidadão em comum. Eu acho que é um fenômeno mundial a percepção do esvaziamento da política, da democracia, da sua captura pelas máquinas partidárias, da sua captura pelo interesse econômico. Eu acho que o Brasil, embora não esteja enfrentando esse mesmo cenário que outros países têm enfrentado de deslegitimação da vida pública, eu tenho a impressão que o fato da gente postergar a reforma política por tanto tempo, existem vários projetos já há bastante tempo, sempre em tramitação no Congresso e talvez em discussão na sociedade, nós acabamos, por conta disso, reiterando uma lógica patrimonialista daqueles que vão ao Estado, que vão ocupar os cargos públicos, e uma lógica que é patrimonialista também do ponto de vista de nós, cidadãos, porque é um pouco isso que o Fernando levantou agora. A relação que o cidadão comum tem com a política é de aversão ou de, às vezes combinado, inclusive, de uma forma de acesso privilegiado ao poder. Eu voto no deputado e depois vou lá cobrar alguma coisa dele. Eu acho que se a gente postergar a reforma política por mais tempo, a gente vai referendar essa lógica que já é constitutiva da sociedade brasileira. Deputado Fontana, se for pegar até agora a tramitação na Câmara, quais são os pontos de consenso e os pontos de maior dissenso das suas propostas? Nassif, ponto de consenso em reforma política, eu digo brincando que só mesmo a data de posse do presidente, dos deputados e tal, para sair do dia 1º de janeiro, que realmente é algo que dificulta a vida de todo mundo. Por que isso? Essa pergunta é muito interessante. Porque o âmago do poder num país está no sistema político. Ou seja, por que é tão difícil derrotar o financiamento privado feito por empresas? Porque, evidentemente, tem um conjunto de candidatos que se elege porque tem o acesso a um financiamento privilegiado. O fator competitivo dele é o fato de que ele gasta 10 vezes mais do que o outro candidato ao mesmo cargo. Então, o seu João vai disputar o governo do Estado, no Estado X, ele tem 100 milhões para financiar a campanha. E a Dona Maria vai disputar, ela tem 10 milhões. E dinheiro é voto. Esse é que é o problema. Porque nós estamos vivendo hoje um sistema político em que a política se tornou quase que uma tecnologia de eleição. As ideias, os programas, os projetos, a história de vida dos candidatos, elas são literalmente soterrados pelo poder econômico que impõe um ritmo. Ou seja, para que eu quero uma eleição com 1 milhão de placas pela rua? Todas elas com uma foto, um nome e um número de um candidato.
Ou seja, o eleitor supostamente tem acesso a conhecer todos e não conhece ninguém, não conhece nada. Tanto é que tem as pesquisas que mostram que passou 3 meses da eleição, 70%, 80%, 90% da população não lembra mais em quem votou. Esse sistema, ele é um instrumento valioso para quem tem poder econômico, porque ele quebra o critério democrático na raiz. Porque a impessoalidade que tem que ter, ou seja, se eu vou ser governador de um estado, eu tenho que agir com impessoalidade na gestão pública. Mas a campanha já começa perdendo a impessoalidade. Porque é óbvio que um eleitor, o cidadão, o senhor que está em casa, acompanhando aqui a TV Brasil e o programa do Nassif, o senhor tem direito a um voto. O senhor não tem dinheiro para financiar a campanha. Mas tem pessoas que têm o seu voto e mais 300 milhões para escolher candidatos. Então elas têm um poder muito maior dentro da democracia. Tá? Por isso é que é a dificuldade de tu mudar o sistema. Abruzzo, uma dúvida que se tem. A gente está discutindo aqui uma reforma política em cima de alguns fundamentos aí da democracia representativa, mas a gente vê que o conceito está em crise no mundo todo. Aí, uma parte em função do aparecimento aí de ONGs, organizações sociais com mais representatividade que os políticos, em parte porque aquele ponto que fazia mediação entre o político e a opinião pública, que é a mídia, tem, digamos, a competição hoje de internet e tudo mais. Dentro desse cenarião, como que você vê o modelo convencional, se ele pode ser aprimorado ou se tem que avançar mais do que isso? Eu acho que a democracia representativa vem sendo aprimorada ao longo dos últimos 200 anos. Você pensar que no século XIX discutimos voto ponderado, né? Ou por renda ou por escolaridade. Isso. Graças só a brincar Deus. contigo, Bruce, que na minha opinião nós estamos voltando para o voto censitário. Eu só vou dar um número que eu não dei no bloco anterior. Há 8 anos atrás, a eleição custou em torno de 800 milhões. Em 8 anos, ela aumentou 5 vezes o seu valor. É bom para combater a crise. É uma coisa Alguém vai absurda, dizer né? que isso é uma política neokeynesiana. Neokeynesiana, né? Não vamos falar isso. Mas assim, o tema que eu colocou, acho que temas novos vão surgindo e as formas de organização da sociedade também vão se modificando. A gente não tem uma democracia representativa pura nos países. Há muito tempo nós temos mecanismos que alguns chamam de democracia semidireta ou deliberativa. No Brasil nós temos conselhos de políticas públicas, orçamento participativo. Em outros países a figura do ombudsman é essencial no sistema político. Então eu acho que as coisas têm mudado. É que a gente fica olhando muito para o momento da eleição e acha que aquilo termina a democracia. Não. Se fosse assim, nós estaríamos seguindo a praga do Rousseau, que dizia que o povo inglês era o mais, digamos, livre do mundo de eleição e deixava de ser no dia seguinte. Acho que no Brasil já tem uma pluralidade. Tem problemas? Eu acho que tem problemas. Tem problemas vinculados a informações públicas, e louvo muito nesse semestre a aprovação da Lei de Informação Pública, muito importante para o país. Tem problemas de competição na mídia? Tem problemas. Mas eu acho que a mídia não é só um problema de competição, eu acho que é uma revolução informacional que vai demorar uns 10, 15 anos para assimilar isso. É muito difícil saber exatamente para onde vai. Então, acho que até o Brasil está indo bem nisso. Tem debate, competição. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: essas coisas têm que estar sempre... esse aperfeiçoamento da democracia representativa, como reforma política, é algo constante. O Brasil já fez reformas políticas. Reeleição, ficha limpa. É algo que sempre você tem que melhorar. E perceber aquilo que, naquele momento, está atrapalhando a democracia representativa. Então, o que eu quero deixar é que nós temos que continuar aperfeiçoando, mas não perder a ideia de que, numa sociedade complexa como a nossa, o princípio de representação é fundamental. Porque o temor que eu tenho é que você joga a criança com a água do banho. A ideia, ou que a classe política todo é um desastre. Não é verdadeiro. Isso tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque senão nós vamos ter um discurso despolitizador ao estilo Tea Party nos Estados Unidos. Sim. Que não é... Está muito Wagner, distante da nossa Se tu sociedade. me dá licença, eu, inclusive, tenho dito que, do meu ponto de vista, a predominância da mídia, ela faz uma cobertura dos chamados escândalos de corrupção na política bastante inadequado e insuficiente, né? Primeiro, porque ela foca a corrupção como se ela tivesse um único local onde ela ocorre, ou seja, na política, como se não houvessem corruptores. Segundo, dificilmente tu lê ou assiste uma matéria com profundidade que analise as causas que o sistema político tem
para facilitar a corrupção. Parece assim que... Parece não, eu tenho uma convicção pessoal de que é um instrumento valioso a ideia de repetir a análise de escândalos periodicamente, a cada semana, a cada 15 dias, sem mexer estruturalmente no sistema, porque isto também retira poder da política e, portanto, concentra poder em outras áreas da sociedade. E, afinal de contas, se fosse uma questão só de mudar os candidatos para combater a corrupção, já deveria haver um combate mais efetivo. A corrupção sempre vai existir, infelizmente. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que se alguém fizer uma pergunta, o que gera mais corrupção? Empresas e grandes interesses que negociarão com o poder público, financiando a democracia, ou o financiamento republicano que vem de todos nós, com os impostos que nós pagamos, evidente que esta alternativa é uma arma poderosa para combater e diminuir fortemente a corrupção, na minha avaliação. Ô, Wagner, uma dúvida. De uns anos para cá, o Brasil ele passou a ter uma sociedade civil que não tinha antes. Aí, nos anos 80, você não tinha sociedade civil. Hoje você tem uma sociedade civil cada vez mais pujante aí. E a gente vê que toda forma de política que não tem uma participação expressiva de atores sociais organizados ou difusos aí acabam tendo dificuldades mais adiante. Você acha que os mecanismos hoje existentes, alguns mencionados pelo Abruzzo aí com as conferências, tudo, são suficientes para garantir esse link entre as organizações sociais de uma maneira geral e as políticas públicas? A democracia brasileira, o Abruzzo levantou alguns aperfeiçoamentos, eu concordo, e tem outros mecanismos também, né? Por exemplo, que não foram nem muito utilizados desde a promulgação da Constituição de 88, referendo, plebiscito, a questão da prestação de contas. Eu acho que os mecanismos institucionais de controle, não é, do funcionamento da máquina pública também foram aperfeiçoados nesses últimos 20 e tantos anos. Eu acho que a sociedade civil tem se tornado cada vez mais heterogênea, mais complexa, mais participativa, mas em alguns momentos, eu acho que esse momento histórico que o país vive particularmente, você sente, eu não sei, posso estar falando, talvez aqui superficialmente, mas você sente uma certa apatia em relação ao sistema político. Talvez porque nós estamos sendo bombardeados, martelados diuturnamente com denúncias de corrupção. E, por exemplo, quando você tem uma proposta como financiamento público de campanhas, eu acho que o PNBE divulgou esses dias uma pesquisa encomendada por eles, 81% dos entrevistados na cidade de São Paulo se mostraram contrários a qualquer forma de financiamento público de campanha. Não é? Então as pessoas dizem, olha, a política já é corrupta, os candidatos são todos, os políticos são todos, e nós temos aí falta de escola, de saúde, de transporte. Então a sociedade, embora pujante, embora participativa e tal, por um lado, por outro lado, eu acho que você sente uma apatia. As duas tendências são... Essa questão da informação aí é um ponto central aí, porque você tirou, digamos, da opinião pública e transferiu para alguns veículos, inclusive a gradação, o grau de escandalização de cada notícia. Não, e essa pesquisa, esse é um problema Wagner, complicado. Nassif, é interessante porque ela também faz uma outra pergunta, que se o cidadão acha que o fato de que empresas financiam a política contribui para aumentar a corrupção no país. Sim. E dá um percentual alto que concorda com isso. Então há evidentemente uma contradição, né? Falta de... E eu compreendo essa contradição. Porque se tu disser encontrar uma pessoa na rua amanhã e ela já está com esse discurso da antipolítica na cabeça, e tu diz, olha, nós vamos querer um dinheiro dos seus impostos para financiar a política. De jeito nenhum, ela diz. Vou entregar dinheiro tal para financiar. Mas mal sabe ela que no momento em que fizer isso, vai sobrar muito mais recurso para outras políticas públicas que hoje se esvai por mecanismos de corrupção e outros, né? Bom, a jornalista Márcia Dutra tem uma pergunta enviada por telespectador e por internautas também. Você pode participar mandando perguntas pelo meu blog, www.luisnassif.com.br. Márcia. É isso mesmo, Nassif. A gente está aqui ao vivo no nosso estúdio em São Paulo. Brasilianas.org agradece já a participação de você que já mandou pergunta. Estou cheio de perguntinha aqui, louca para falar, eles não me deixam falar. Wagner, tem tudo a ver a pergunta que vem. Eu acho que combina com o que você estava falando, a questão da falta de credibilidade. A pergunta é da Itaci Ferreira, de Limeira, São Paulo. E ela diz o seguinte, que o plebiscito do Pará demonstra claramente o desprezo que o povo sente atualmente pela classe política, opondo-se com esmagadora maioria ao crescimento do número de estados e dos respectivos cargos políticos. Assim sendo, deputada, acho que essa vai para o senhor também, como acreditar numa reforma política decente, concreta, e aí está com letra bem maiúscula, decente, com letra maiúscula e concreta também,
se a condução dos trabalhos será feita pelos políticos e administrada segundo seus próprios interesses. Por que, pergunta para concluir, democraticamente não se constitui um colegiado social? Como é que a gente responde? Pode ser feito, né, a ideia de uma constituinte, por exemplo, para fazer uma reforma do sistema político. Um referendo em relação. Eu tenho esta previsão, né, no projeto que eu apresento, proponho que seja utilizado em 2 eleições para que a população possa comparar o sistema atual com o novo sistema e depois a população vai decidir se continua com o novo ou se retorna para o antigo. Outra coisa que está na minha proposta e tem a ver com a participação da sociedade é a ideia, a inclusão dos chamados projetos de iniciativa popular ou emendas constitucionais de iniciativa popular com a possibilidade de participar com uma assinatura eletrônica. Ou seja, se uma parte da sociedade civil quer fazer tramitar na Câmara um projeto como ficha limpa, ela pode protocolar este projeto na Câmara, ele é disponibilizado num site e nas redes sociais se estabelece uma busca de apoio a esse projeto. Quando se atinge 500 mil apoios, ele entra em tramitação. Quando atinge 1 milhão de apoios, ele entra em urgência. E isto pela internet. A pessoa pode participar da sua casa, recebe um Twitter, por exemplo. Agora, o que também está por trás, aí eu quero colocar uma crítica que considero construtiva para a nossa internauta ou telespectadora, né, é que tem um pouco do tema que o Abruzzo colocava. Se ela partir do pressuposto de que o Congresso não pode mais fazer mudanças, então nós estamos num impasse democrático no país. Porque o Congresso, se ele não pode alterar o sistema político, ele não pode alterar mais nada. Então nós não podemos substituir, na minha opinião, a dificuldade que temos hoje por um não espaço de democracia. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque a gente pode cair numa paralisia. E esta democracia que nós temos, ela continua tendo um conjunto de vantagens importantes. É o único dia em que o cidadão mais rico ou o mais pobre tem direito a um voto igual. Isso é uma conquista, né? O que não quer dizer que não reconheçamos todos os limites, erros, etc., que devem ser corrigidos, né? O Brasil melhorou muito nos últimos 15 ou 20 anos graças à política. Sim. É difícil as pessoas perceberem isso, mas é graças à política. Sim. Ao contrário. A história da corrupção, por exemplo. O que aconteceu no Brasil é que aumentaram os alarmes de incêndio. Pô, nós estamos com uma transparência inédita aí no regime militar. Não, você veja obras como a Transamazônica, que leva do nada a lugar nenhum. Rodovia do Aço. Custou 10 bilhões. Onde está o dinheiro? Não existe. Rio-Niterói. Então nós aumentamos os alarmes de incêndio. O que há ainda de problema, eu acho que é na relação entre política e burocracia, muito mal resolvida pelos últimos governos, não resolveram bem isso. Há problema na impunidade, aí não é no alarme de incêndio. Veja um trabalho muito bom como o da CGU, por exemplo. Chega um ponto em que a CGU não pode mais fazer isso, é um trabalho do judiciário. Sim. Então, quando o eleitor começar a perceber que está reduzindo a impunidade, que essa relação entre política e burocracia está se tornando diferente, mais transparente, meritocrática, eu acho que muito desse sentimento vai reduzir. Vamos falar, opa, é outra coisa. Porque a antipolítica não leva à mudança da política no sentido democrático. Ao contrário, enfraquece a política democrática. Eu acho que é isso que nós temos que dizer. Agora, Wagner, o fato dos deputados de hoje terem sido eleitos por um modelo que está em vigor hoje, tem que ser mudado, dificulta a mudança? Acredito que dificulta. Acredito que Com sim. certeza. Foram eleitos dentro desse sistema, um sistema fortemente pautado no financiamento privado, e a sobrevida deles depende muito da continuidade desse sistema, a sobrevida política. Eu posso só fazer um adendo à questão anterior, a questão do plebiscito do Pará, que foi bem colocada. Nós não estivemos, evidentemente, no Pará nos últimos, eu pelo menos não estive nas últimas semanas, mas conversando com pessoas aqui em São Paulo, e pessoas que não pensam a política diariamente, mas você percebe que duas questões foram colocadas por muita gente que eu conversei. Primeiro, o custo disso, né? Seria o custo da criação de mais 2 governos, 2 judiciários, 2 assembleias, 2 universidades federais, etc. 6 senadores. 6 senadores, 20 e tantos deputados a mais, a questão da desproporção, da representação, isso tudo que a gente já sabe no Congresso Nacional. E uma outra questão que foi levantada, que é interessante, as pessoas dizendo o seguinte, de classes sociais diferentes, isso que é mais interessante para a gente pensar. Eu queria ter sido consultado também. Por que só os paraenses? Porque fatalmente recursos que viriam para cá não virão, terão que ir para lá. Eu acho que o Dalmo Dallari escrevendo um parecer sobre isso aí. Mas foi uma resposta, do meu ponto de vista, né, um comentário sobre o resultado madura da população. Eu acho que foi a resposta do
de onde tem a maior concentração, que é Belém, contra a parte que se considerava mais abandonada, que é Marabá. Mas por quê? Porque a fragmentação, na opinião da maioria, levaria a um enfraquecimento do Estado e não é a solução do problema, né? É. Porque, de fato, a própria criação, a multiplicidade de municípios que nós temos com 4, 3, 4, 5 mil habitantes, né, não foi solução. Aliás, não é o centro do problema. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bom, voltamos com brasilianas.org discutindo a reforma política no Brasil. Contamos com a participação do relator da proposta da reforma na Câmara, deputado federal Henrique Fontana, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Luiz Abrúcio, e o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Wagner Iglesias. Nesse segundo bloco do programa, vamos falar, entre outras coisas, do financiamento público de campanha e como ele pode ajudar no combate à corrupção. Deputado, o senhor já fez a sua defesa enfática aí do financiamento público. Eu queria que detalhasse tecnicamente, na sua proposta, como que funcionaria esse financiamento público. É bastante simples, Nassif. Primeiro, o TSE vai definir o valor global da eleição. Então, nós já temos essa primeira grande vantagem, vai ter um teto. Não vai haver campanhas multimilionárias como hoje. E se baixar o valor de todas as campanhas, não há problema, porque qual é a diferença se um candidato tem 10 mil placas e o outro 10 mil, se baixar para 1.000 cada um? Resolve o assunto. Né? Segundo, tu tens que ter critérios como distribuir este recurso. E eu utilizei um critério que 25% dos recursos é distribuído de forma igualitária, ou seja, uma cláusula democrática forte, muito mais forte que o fundo partidário, que é 5%, e muito mais parelha e justa do que a forma como se distribui o tempo de televisão. E os outros 75%... É distribuído entre quem? Entre todos igualitariamente entre todos os partidos. É. Entre todos os partidos. E os outros 75% distribuídos conforme a votação que o eleitor concedeu aos partidos na eleição anterior. O ex-candidato José Serra me criticou por isso. E eu, inclusive, fiz um debate no blog dele, postei texto e ele colocou, porque ele dizia que isso seria uma regra para beneficiar os partidos que tiveram mais votos na última eleição. Primeiro, eu não conheço nenhum lugar do mundo que adote financiamento público cujo critério não seja uma relação com os votos que o eleitor concedeu a cada partido, tem a ver com a credibilidade dos partidos. E segundo, é a mesma regra, só que com mais distribuição do que existe no tempo de televisão. Porque, para ser consequente com a crítica que ele fez a mim, ele deveria propor, por exemplo, que o tempo de televisão fosse distribuído igualitariamente entre todos os candidatos, independente da representatividade de um partido ou de outro. Então, daí eu queria ver com a Abrúcio o seguinte, quando se colocam questões mais abertas, possibilidades mais abertas para partidos, você pode ter aquela multiplicidade de partidos e muitas legendas de aluguel também. Quando se tenta ser mais restritivo, você consolida alguns partidos, mas impede aí o florescimento de outros. O que seria a regra adequada? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, na verdade. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, uma parte do dinheiro. Eu talvez ache um pouco demais, 25%, é uma opinião diferente do Serra, acho que tem que ser um pouquinho menos, porque eu acho que o desempenho partidário é a voz do eleitor, e a voz do eleitor é a melhor coisa que tem uma democracia. Acho que teria que ser um pouco menos, mas não acho que é um grande problema. E tem que ter um equilíbrio também em relação a como você faz isso. Porque, veja, as pessoas falam de financiamento público. Financiamento público já existe de várias maneiras. Uma delas é o tempo de rádio e TV, que é um baita financiamento público e que eu sou favorável. Agora, tem que mudar a forma como é a campanha em rádio e TV no Brasil. Da maneira como é a campanha de rádio e TV no Brasil, me lembra, assim, é uma lei Falcão piorada, eu brinco um pouco. Porque aparecem os mais diferentes tipos e a agenda eleitoral não é discutida. Porque democracia não é só expressar opiniões, é discuti-las. Eu fico muito preocupado quando fala democracia digital. Você vai na sua casa, acorda às 7 horas da manhã e vai votar se deve um dinheiro para uma ponte tal. Isso é uma bobagem, na verdade. A democracia digital tem que se facilitar, simplificar o acesso do cidadão à política, mas tem que ter discussão. E eu acho que o tempo rádio e TV, por exemplo, no Brasil hoje, que talvez seja o financiamento público mais importante, porque é a coisa mais valiosa do ponto de vista do desempenho eleitoral, tem que ter uma divisão que não cria a ideia de que todos os candidatos são tiriricas. No fundo é isto. E que cria essa imagem que o Wagner falou da política desmoralizada. Se você coloca por temas, vamos discutir educação, etc., isso mudaria um pouco a imagem que a população tem do político. Mas aí eu pergunto para o Wagner, os partidos hoje, eles têm uma democracia interna que permita que essa isonomia entre os partidos também se reflita internamente entre os candidatos? Eu acredito que com algumas exceções não tem. Os
Os partidos são comandados por suas oligarquias internas, né, suas elites internas, e elas têm um papel importante, inclusive, na distribuição dos recursos dos candidatos que serão eleitos. Não é? A gente sabe que tem uma relação direta entre quem recebe mais recursos e quem vai ser eleito. E o estabelecimento de quem vai receber os recursos por parte desses caciques partidários, acho que determina a eleição. Tu me dá licença até para Por favor. colocar uma outra parte que está na minha proposta de reforma política. Eu introduzo a exigência de uma direção definitiva para os partidos. Hoje existem partidos que funcionam há 20 anos com base em comissão provisória, que significa para o nosso cidadão que está em casa compreender isso, que Houve uma intervenção. o presidente do partido controla tudo. E quando tudo é provisório, ele pode intervir a qualquer momento, E esse em qualquer presidente lugar. pode acabar se eternizando no cargo. Provisório permanente. O Valdemar Costa Neto no Não, PF. em Santa vamos direto ao Catarina tem ponto. muita história. É da base Não. governista, ele não pode falar isso. É isso que ele faz. O poder dele vem daí. O poder dele é aí. das Jefferson. comissões E a outra provisórias. coisa, Roberto Jefferson. saiu uma matéria muito importante no Valor sobre isso, que abordou bem o tema. E outra coisa que eu me dei ao trabalho de fazer é o seguinte, simular, se usasse o mesmo valor que a eleição de 2010 disponibilizou para a eleição e aplicasse os critérios da proposta que eu estou defendendo na Câmara Federal, a diferença de valores disponíveis para a candidatura Marina Silva, Dilma e Serra seria menor do que aquela que foi no financiamento privado. Por quê? Porque o financiamento privado ele coloca dinheiro na mão de quem está na frente na pesquisa. Sim, o cargo uma executivo, aposta. uma O majoritária é financiamento isso. É uma privado aposta. ele asfixia as novas lideranças. Inclusive, o financiamento privado ele impede que milhares de pessoas se candidatem. Porque quando o cara sabe quanto custa uma campanha, quanto é que é uma campanha para ter chance de se eleger a deputado federal no estado X? Alguém diz R$1 milhão. Eu estou fora do cidadão. Como é que eu vou conseguir R$1 milhão para E concorrer? você tem um ponto que eu acho que é importante também. Como você tem também o Caixa 2, os partidos, eles não se policiam, eles ficam sem condições de policiar a arrecadação, e você tem muito caso de enriquecimento ilícito, você tem desvio de recurso para determinados candidatos, e o partido não pode coibir porque não tem essa transparência de dados. Se é um financiamento público, quem ultrapassa um pouco, tem um pouco mais de visibilidade do que o razoável, ele já é identificado. Né? Até porque no público, na proposta que eu defendo, na CIF, vai 15 dias antes da eleição, vai se publicar o valor que cada candidato a governador tem disponível para sua campanha, ou cada candidato a prefeito, ou cada candidato a deputado. A sociedade vai saber previamente. Então, quando há um escape, que uma campanha começa a ter um volume absurdo, ela compara, olha, isso aqui tem que ter ilegalidade nisso. Bom, Então, nós estamos com muitas perguntas aí dos telespectadores, a Márcia está ansiosa aqui, e você também pode participar através do meu blog, www.luisnacif.org, e a Márcia está com a palavra. É isso aí, a gente agradece um monte de gente participando. Obrigada pela participação. Estamos ao vivo aqui no estúdio em São Paulo. E eu pergunto o seguinte, a pergunta é do Helder Moreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada, Helder, pela participação. Continua ligado aí com a gente. Vamos ver se você fica satisfeito com a resposta. A pergunta dele é a seguinte, por que não se concentra a realização de todas as eleições para uma única data? Com essa decisão, não se evitaria o desperdício de recursos financeiros gastos a cada 2 anos e a paralisia que toma conta de todo o país a cada 2 anos? Eu posso responder essa pergunta? Por favor, Eu vou fica à responder, vontade. Talvez ele não queira... Não talvez quer minha ouvir? resposta não satisfaça o nosso querido Helder, mas eu acho que é uma bobagem concentrar tudo num ano só. Porque isso atrapalha o eleitor. As pessoas não pensam nisso. O eleitor tem uma accountability municipal que, com a Reconstrução de 88, com a democratização, com a descentralização, os municípios se tornaram muito importantes no país. E ainda tem um espaço de maturidade de mais uns 20 anos. Pega uma cidade como São Paulo, se a cidade discutisse bem o que é democracia local, poderia melhorar muito a governança. Se você colocar a eleição da cidade de São Paulo junto com a eleição a governador, com a eleição a presidente, acabou essa discussão. Mas não há uma paralisia muito grande no país? Eu Cada acho que as eleição? pessoas acham que a democracia tem um custo mesmo, mas ela traz uma série de ganhos. Se a gente pensar em levar ao limite a ideia de que a democracia tem um custo, é melhor passar a decisão para os tecnocratas. No fundo é isto. Eu prefiro o debate, prefiro que haja oposição, que tenha lá o Serra, que tenha lá a Dilma, que tenha o debate. Se a gente não tiver, eu acho que o calendário atual é o melhor calendário e foi feito ao acaso, as pessoas se esquecem. Foi por conta da revisão constitucional, que tentou cortar o mandato do presidente por conta da experiência do Collor e a do Sarney, obviamente, e casamos eleição presidencial com eleição congressual. Veja, se não tivesse feito esse casamento,
o Fernando Henrique teria problemas, mas o Lula teria muito mais problemas ainda para governar esse país. E a eleição municipal, eu acho que a eleição municipal, claro, tem o problema do tamanho dos municípios, uma coisa um pouco prévia, da multiplicação que houve, mas eu acho que é um espaço de aprendizado, de pedagogia cidadã, que merece o seu espaço ali naquele momento, diferente das outras eleições. É a discussão do poder local, né? E as eleições presidencial e de governadores, muitas vezes de governador é esvaziada e secundarizada. Não é? Mais a eleição legislativa, isso que A me legislativa, incomoda. então, nem E se fale. Eu também fiz uma reflexão, e como quase tudo na política, nós estamos falando de ciência exata, né? Mas eu optei por essa posição, como tu defendeste aqui, Abrus. Cheguei a pensar na hipótese, Nassif, de colocar as duas eleições no mesmo ano, mas não no mesmo dia. Colocá-las, por exemplo, com uma distância de 3 ou 4 meses, uma e outra. Então se renovaria todo o poder político num mesmo semestre e se iniciariam os governos ao mesmo tempo. Mas eu sempre me inclino por não colocar tudo no mesmo dia por esses argumentos Mas cá para que nós, foram se você colocados. faz toda a renovação num ano só, se você tem uma onda para um lado Exatamente. governista lá, você É um mata problema, qualquer claro. chance. Democracia, checks and balances, é isso que é importante. Você ter, para o Brasil foi muito bom ter o governo do PSDB e governos do PT ganhando o município, o governo do PT e ter Aécio de um lado, isso é muito bom para o país. Isso. Eu acho que tem que Agora, ter essa eu quero coisa. perguntar para o Wagner o seguinte, essa questão dos municípios. Hoje nós temos, quando você conversa no interior, o poder das câmaras de vereadores é complicado. Você não tem transparência, você tem muita pressão indevida. Como é que você vê essa questão dos municípios que estão crescendo e aquele conjunto de municípios mais estagnado? De que maneira que a questão municipal poderia ser melhor trabalhada? Olha, eu acho que tem que... Não, vai lá. você Não, fala, não, por desculpa. favor. Eu acho que a questão municipal foi muito mal discutida porque a gente pensa que a reforma política é um problema para resolver o Congresso Nacional. É esse o ponto. Nós nos concentramos nisso. Tem uma pesquisa recente feita com eleitores no Brasil e 2/3 deles dizem que a Câmara é um prolongamento da Prefeitura. É o eleitor que está dizendo isso. Então, a Câmara Municipal, nós temos que aprofundar a discussão sobre democracia local, pensar que há muitos municípios, começar a pensar em junção de municípios, formas consorciadas, governos metropolitanos, coisas que possam dar maior densidade, porque, Nassif, no interior de Minas, para pegar a terra lá, Eu sou de uma metrópole, eu sou de uma metrópole. Eu sei que é. Uma cidade lá de 5, 6 mil habitantes. Qual é a tua cidade, Nassif? Posso de Caldas. A metrópole, olha, não fala mal dessa cidade aqui na Queijo TV. muito, queijo Não, muito não, bom. não, País não. afora. Queijo muito bom vem de lá, né? Mas pega uma cidade de 5, 6 mil habitantes, no interior de Minas, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo. É muito difícil esperar que tenha o mesmo padrão de democracia que uma cidade mais adensada, com universidade, quando tem universidade tem um peso maior. Então a gente tem que ter um pouco de calma com isso e construir mais a democracia local, que é um processo de 20 anos. É um aprendizado. Consórcio, município, é um bom tema que a gente vai deixar para outro programa. Vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta com o tema reforma política. Estão presentes aqui no estúdio o relator da proposta na Câmara, o deputado federal Henrique Fontana, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Luiz Abrúcio, e também o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Wagner Iglesias. Nesse terceiro e último bloco, vamos entender um dos pontos mais polêmicos da reforma, o sistema eleitoral e as diferenças entre voto proporcional, voto distrital misto e voto em lista fechada. Deputado, a sua proposta aí não é de voto distrital, é proporcional. Não, eu tenho uma posição crítica ao voto distrital, porque o distrital ele tem 3 problemas fundamentais. Primeiro, ele tende a paroquializar o voto, ou seja, um parlamentar que se dedique a trabalhar muito por um novo sistema tributário no país, ele tende a não ser reconhecido Mas porque as pessoas não dizem que a Câmara hoje é uma Câmara de Prefeitos? ela já é muito. Se o voto for distrital, ela será completamente. Tá. Segundo, ele é um voto altamente concentrador de poder. Aliás, me criticaram dizendo que a minha proposta era para privilegiar o PT, ao contrário. Se eu colocasse um voto distrital, o PT seria um dos partidos mais beneficiados no país. Por quê? Porque o voto distrital ele concentra o poder na mão dos 2 ou 3 partidos que têm mais força no sistema político atual. É só ver os Estados Unidos, a Inglaterra, ficaram com 2 partidos. Por quê? Porque tem o voto útil, Nassif. Tu vai no Distrito 1, tem lá 200 mil eleitores. 2 candidatos arrancam na frente. Aí o cara quer votar numa pessoa interessante que está crescendo ali, mas ele vê que a eleição se polariza
e ele faz um voto útil entre aqueles dois. Então, o que acontece também com o voto distrital? Vai um monte de voto fora, como a gente chama. Porque um pode fazer 30%, o outro faz 35%, o outro faz 20% e tal, e alguém com 35% ganha a cadeira inteira daquela região. Wagner, você acredita que o voto distrital provoca essa polarização que o deputado diz? Tende ao bipartidarismo, e você tem aquela distorção clássica do voto distrital, né? Às vezes você tem um partido que conquistou a maioria dos distritos, mas não conquistou a maioria dos votos, né? Não tem uma correlação direta com a população. O tema em inglês, né, Wagner? Tem Isso. exemplos enormes disso. Né? Isso, e ele acaba se beneficiando, né? Você tem distorções. Bruce, mas como essa ideia de aproximar o leitor do candidato, o voto distrital misto não daria um pouco disso também? Primeiro a gente tem que saber assim, qual vai ser o distrito? Nos Estados Unidos, a história é de desenhar os distritos de tal maneira que onde ficam os negros é o distrito democrata, onde ficam os brancos é o distrito republicano. Eu quero ver como é que vai fazer um desenho de distrito. No Brasil, a gente nem resolveu ainda por completo a questão da representação dos estados. Há um debate forte no Brasil. Queria ver, lá distribuir lá os distritos lá no Maranhão, no Amazonas. Eu queria ver como é que ia ser feito. Acho complicado. Segundo, a coisa de que, digamos, você aproxima o cidadão do político, personaliza quando eu quero aproximar o cidadão dos partidos, das instituições. Claro. E hoje, eu acho que o grande ponto, e que ainda não é tratado na reforma política, é que todos os partidos, para todos os níveis, deveriam ser obrigados a ter primárias. Os partidos estão muito fechados à sociedade, Nassif. Esse é o ponto. Sim. A gente está aqui numa aproximação paroquial. É o Wagner, é o Fernando, o Henrique com o seu eleitor. Veja, isso obviamente vai acontecer porque somos seres humanos, mas eu quero que os eleitores possam entrar lá no partido, um dia ganha o Henrique, outro dia fala assim, não, eu votei em você hoje, amanhã eu quero substituí-lo como candidato. E outra coisa, Bruce, Nassif, o voto distrital, ele dá um poder absurdo para a direção partidária. E as pessoas dizem, não se dão conta disso, por quê? Porque a direção partidária vai definir o único candidato que disputará uma vaga na Câmara Federal naquele distrito. Olha o poder que tem a direção. Se tem, por exemplo, 10 caras que querem concorrer para ser deputado federal numa região, um só vai representar o PT, um só vai representar o PSDB. E outra coisa, isso que o Abruzzo colocou, de que o distrito forma mais ou menos tem distrito nos Estados Unidos que faz 50 anos que os republicanos ganham. Então, na verdade, o dia da eleição é um dia só para homologar. A briga mesmo também ocorre dentro do partido, para ver quem será o candidato republicano naquele distrito. Quando o cara foi escolhido no partido, ele já está com a vaga garantida. Então, o sistema proporcional, ele permite, eu sou defensor do sistema 100% proporcional, ele permite uma aferição de voto de opinião muito melhor. Por exemplo, quando tu tem um voto ambientalista crescendo num país, vamos dar um exemplo. Se um candidato com este perfil puder captar votos em todo o estado do Rio Grande do Sul, e ele atingir, ou um grupo de candidatos com esse perfil atingir 3% dos votos no Rio Grande do Sul, ele vai eleger um deputado federal. Mas se ele disputar em 30 distritos separados, ele não ganha em nenhum dos 30 distritos. E não elege ninguém. Wagner, você acredita que só com a questão do poder econômico já se permitiria não ter mais esse paroquialismo que caracteriza... Eu queria entender um pouquinho a lógica. Uma coisa são aqueles candidatos que são indicados por quem tem poder econômico. Que o deputado Fontana colocou são escolhidos. Bem. Que são escolhidos para serem candidatos. É a famosa lista fechada que o financiador faz, Nassif. Isso. A portas fechadas. E outro ponto são os prefeitos que estão conquistando espaço cada vez maior na Câmara. Como é que você vê essa tendência à luz dessas propostas do deputado? Eu acho que isso vai reforçar aquilo que eu tinha dito no início, que o eleitor vai ver o seu... Vocês falaram em prefeitos, eu já ouvi falar também a expressão vereadores federais, não é isso? O eleitor vai sempre esperar do seu deputado federal que vá buscar ali uma emendazinha no orçamento e traga uma ponte, uma creche, um posto de saúde para a sua cidade, um hospital, não é? E você fulaniza, você personaliza, você clienteliza mais uma vez a política. Agora eu queria fazer só um advogado do diabo aqui um pouquinho. O voto proporcional, embora nós todos aqui concordemos em relação a ele, para o eleitor comum, para o cidadão comum, ele muitas vezes é incompreensível. Não é a questão do quociente eleitoral, do quociente partidário. Eu voto num candidato, como assim? Acabei elegendo o outro porque ele está numa coligação. A questão das coligações para as eleições proporcionais é muito questionável. É muito complicado. Proporcional. Na minha proposta está o fim da coligação na proporcional. Eu acho que, não sei, posso estar muito enganado, se nós fizéssemos uma pesquisa, uma aferição de pesquisa de opinião, eu acho que o voto distrital entre a população tenderia a ter uma aprovação, uma aceitação elevada. Porque o voto proporcional, eu acho que o eleitor muitas vezes tem dificuldade de entender.
Dá licença, Nassif, só um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui do Paulo Soares, de Brasília. Ele diz assim, a proibição de coligações em eleições proporcionais seria suficiente para aprimorar o voto proporcional? Essa pequena alteração não seria mais barata, rápida e simples e eficiente, muito mais do que uma longa reforma eleitoral? É tudo que parece simples, tem que dizer para ele, quando chega na hora de cotejar os interesses dentro de um plenário da Câmara, não é simples, né? Por quê? Porque tem partidos, por exemplo, os partidos menores, eles defendem a coligação proporcional, porque é um mecanismo através do qual eles sobrevivem. Eu tenho mantido com firmeza isto, que eu acho que o partido tem que demonstrar capacidade de eleger pelo menos um deputado no Estado para que ele tenha uma representatividade real. Não dá para entrar um partido que faz uma coligação, eu voto no ambientalista e eu posso eleger uma pessoa com um perfil totalmente diferente de uma defesa ambientalista, né? Então, eu proponho o fim, mas não é tão simples. Sempre que se fala, isso aqui dá maioria, isso aqui é quase consenso. Quando tu vai cotejar o voto, tanto que eu estou propondo, e isso eu também quero colocar aqui, é importante, eu estou propondo que a votação na comissão especial se dê votando o relatório, ressalvados os destaques. O que quer dizer isso? Eu quero que todos os partidos tenham a oportunidade de destacar o que defendem, para que o eleitor possa ver como o PSDB votou no financiamento, como o PT votou na questão do Senado, da suplência, etc., como o PMDB está votando em tal coisa. Ou seja, vamos fazer o jogo da verdade. Porque tem muita gente querendo se esconder da reforma política, porque, no fundo, quer deixar o sistema como está, sabendo que a maioria da população não quer que fique como está, e quer se esconder atrás de dificuldades que vai criando regimentais, etc., para não votar a reforma. Abruzzo, eu queria, aproveitando a dica aí das emendas orçamentárias, hoje é uma demonização total das emendas orçamentárias. Elas são tão negativas assim ou são também uma razão para aproximar o deputado da sua base? Eu acho que elas são negativas da maneira como funcionam hoje. Porque, se a gente pensar o raciocínio lógico no limite, acabar com as emendas é o quê? É fazer com que o orçamento seja o orçamento do executivo e ponto final. Quando a gente está dizendo que as direções partidárias têm um peso enorme sobre os partidos, os deputados do PR na Câmara consultam o Valdemar lá para saber o que vão fazer. Então, tem cuidado. É que eu acho que o problema é que essas emendas, primeiro, elas se atomizaram demais, ficaram muito fragmentadas, é difícil você controlar. Segundo, elas não se casam com o debate das políticas públicas. O que acontece? Descobrem que turismo começa a ter emenda e é mais fácil liberá-las. Tá, e todo mundo coloca emenda turismo. Descobre, eu estou falando de um fato concreto, descobre que no esporte e tal, joga emenda para esporte. Aí constrói quadro. Então, as emendas têm que se casar mais com um debate de tendências de políticas públicas. Vejam, é super legítimo para um hospital de uma cidade. Vejam, cidade do interior, do norte do país, onde você tem uma carência no setor de saúde, que a maior carência do setor de saúde é no norte do país, por conta de razões geográficas. Ter um hospital no Amazonas é importantíssimo. Mas, em vez de ter só a emenda individual, fortalecer mais a emenda partidária, a emenda de bancada. A emenda de bancada, né? Ela trabalha mais muito mais interessante. E pode dar um espaço individual quando ele se casar com uma política pública que exista, que tenha um sentido. Porque aí você começa a discutir o quê? A emenda diante da política pública. O PT vai defender aquela política pública e o PSDB vai dizer, não, nós somos contra porque queremos de tal modo. Aí o debate de outra natureza. Agora, para terminar esse debate, a questão da emenda, a emenda, na verdade, ela fica muito mais perversa por conta da indicação dos cargos em comissão. Porque as emendas sozinhas, se a gente pensar o sistema como funciona, não teriam nenhum significado, porque elas significam muito pouco no orçamento total. O contingenciamento que o Ministério da Fazenda faz é gigantesco. Mas o que acontece? Para você liberar essas emendas, depende de você ter cargo em comissão executiva. A emenda, é esse o ponto. A decisão é no executivo, não é no legislativo. A emenda ela passa a ter um valor muito mais forte na política personalista, como ocorre hoje no Brasil. Como o voto é nominal, personalista, o que é algo negativo, eu acho que isso tem que mudar. São os dois. Então, está acabando aqui. Eu queria só fazer uma pergunta para não passar em branco aí. A gente tem votos para os deputados e tem voto para a legenda. Como que a sua proposta prevê a distribuição do voto por legenda? A minha proposta dá total liberdade para o eleitor regular como ele quer eleger o parlamento. Se um partido, por exemplo, receber 25% de votos na legenda e 75% de votos nominais nos candidatos desse partido, ele vai eleger 8 deputados, por hipótese,
2 vão sair da lista deste partido, os primeiros da lista, que é 25%. Seriam os notáveis que Isso. estariam da lista. E 6 vão ser os mais votados nominalmente. Se um partido não tiver nenhum voto na legenda, vale só a lista nominal deste partido. Se no limite um partido tivesse 100% de votos na legenda, seria exatamente a ordem da lista que está colocada, Wagner, porque o você acha eleitor que com isso decidiu. dá para qualificar melhor o Congresso? Eu acho que dá para qualificar. É uma proposta em que você dá ao eleitor, mais uma vez, o protagonismo de poder decidir se ele quer votar no partido, na legenda, ou se ele prefere votar nominalmente, como tem sido tradicional no nosso sistema político. Sabendo que votando na legenda ele estará elegendo aqueles candidatos Predispostos pelo Agora, partido. só a última coisa, a lista precisa ser precedida de primárias. Sim, eu acho que está no este é o projeto problema. do- Mas tá Eu no- exijo votação secreta de todos os filiados para compor a ordem da lista. Né? O fim da gerontocracia brasileira. Isso então vai contra, né, o chamado cacique escrevendo a lista no guardanapo. Né? Quando ele sai, a esposa assume. Bom, brasilianas.org termina aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul e relator da proposta de reforma na Câmara, Henrique Fontana, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Luiz Abrúcio, o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, Wagner Iglesias, e a nossa repórter e apresentadora Márcia. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas e trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.